Oi, magias. Perdão. Oi, magias. Bem-vindos e bem-vindas ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que você pode fazer para que esta situação não aconteça mais, tá? Lembrando que não tem exigências, porque às vezes é muito difícil a gente conseguir que uma situação nunca mais aconteça, principalmente quando a gente está falando de comportamento humano, tá? Não se exija a uma perfeição, mas tente sempre se melhorar cada dia. Ou mesmo tente fazer, ou melhor, tente se ajustar, tente buscar os ajustes necessários, isso que eu quis dizer. Tente buscar os ajustes necessários para cada dia você chegar mais perto de onde você quer chegar, tá? Então, sempre tudo o que for dentro do seu controle é o que dá para ser feito. E ainda assim, mesmo dentro do seu controle, não quer dizer que a situação vai ser perfeita, tá bom? Então vamos lá, para isso escolha entre as opções de número 1, a vela verde, número 2, a vela vermelha ou número 3, a vela amarela. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, vela verde. O que você pode fazer para que determinada situação não aconteça mais? Força, o carro, os amantes e o diabo. O que você pode fazer para que essa situação não se repita mais? Três de copas, pajem de copas, 7 de copas e 10 de espadas. Bem, então aqui é o seguinte, o que você pode fazer? Força com 3 de copas. Aqui é como se pedisse para você buscar o controle, tanto quanto possível, pedindo ajuda também de terceiros. Então, assim, você precisa descobrir o que você precisa de ferramentas aí para conseguir lidar com essa situação, né? Caso comece a aparecer, você já precisa saber o que fazer na hora, tá? É claro, não se exija, lembrando sempre disso. Mas aqui é preciso sim tentar um controle e, inclusive, buscar apoio de pessoas para isso. Então, por exemplo, se você pensa em uma situação que envolve um terceiro, você tem que falar com essa pessoa, verbalizar o que você está sentindo, né? Aonde você quer chegar com aquilo, por que você está fazendo, colocando aquele limite ou estabelecendo aquela regra entre vocês para que a coisa funcione. Então é preciso deixar muito claro para as pessoas próximas o que você está fazendo e por quê, qual é o objetivo daquilo, tá bem? Agora, mais uma dica aqui com a carta do carro e pajem de copas. Bom, o que você pode fazer é começar a trabalhar o seu campo emocional, né? E aí terapias, informações, estudos, buscar ajuda aqui na internet, enfim, compreender o seu lado emocional, tá? E começar a agir de maneira mais assertiva com relação a isso. Então, é identificar a raiz do problema e identificar quais são as estratégias para se chegar a um lugar diferente. Então faça isso, busque as informações necessárias, compreenda o seu aspecto emocional, né? E ao mesmo tempo comece a treinar essa razão, comece a treinar a racionalidade, a praticidade antes que o caldo entorne. Então muitas vezes a gente passa por situações porque a gente não comunica direito. A gente vai falando assim, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda, mas nunca senta com a pessoa e fala, olha, o que você pode fazer? Isso aqui me incomoda, e o que você, o outro, né, pode fazer para me ajudar? E eu posso fazer isso, 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 isso. Mas eu também preciso que você compreenda o quanto que isso é importante para mim. Então eu preciso que você busque também as soluções para que isso não seja difícil dentro da nossa relação ou, enfim, dentro da situação especificamente falando. Então aqui é como se você precisasse identificar se o outro está disposto, junto com você,
né, de buscar as soluções e de implementar essas soluções. E se essa pessoa falar, não, você que lute, então talvez essa pessoa não é a melhor pessoa para estar ao seu lado, tá? Então leve isso em consideração. Agora, caso a situação se repita, né, a situação volte a acontecer e aquela situação desagradável de novo, o que você pode fazer, né? Qual é o tipo de pensamento que você tem que ter? Saiu aqui a carta dos amantes do 7 de copas. Essa carta fala assim, olha, se essa situação acontecer de novo, lembra que a gente sempre pode recomeçar. Lembra que a gente sempre pode escrever um novo futuro, tá? E busca isso. Busca as informações necessárias para que o futuro volte de um jeito transformado para você. Ou melhor, que aquela situação não volte, né? E que venha um futuro transformado para você. Agora, com relação ao campo das emoções, saiu a carta do diabo com 10 de espadas. Se essa situação retornar, tente não estimular as mesmas emoções que você sentiria. Porque agora você já vai estar mais amadurecida ou amadurecido. Né? Você já conseguiu identificar o que você não gosta, você já conseguiu identificar o que você precisa fazer, né? Aquele lugar que você não gosta de entrar e você já sabe o que é importante ser feito. Então você já não é mais aquela pessoa do início, que se incomodava e não sabia ao certo como lidar com aquilo, entende? Então, aqui lembra disso. Não se deixe levar pelas emoções mais impulsivas, tá? Tenta também ver aonde você pode fazer dentro de você para que você tenha um resultado diferente, aonde você pode mexer dentro de você, né? Sentir diferente, para que você não sempre repita esse lugar de dor intenso, esse lugar de indignação, esse lugar de injustiça que você pode sentir, né, com relação a você. Isso aqui não está falando que você está errada ou errado, só está falando que é importante, por exemplo, se um fator externo vem e nos agride, a gente tem que cuidar para a gente também não se autoagredir por causa daquela agressão. Né? Se a opressão vem, a gente tem que estar atento se a gente também não está nos oprimindo, tá bom? Então essa aqui é a mensagem para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Vamos agora para o grupo de número 2, a vela vermelha. O que você pode fazer para que essa situação não ocorra mais? O mundo, o sol, o imperador e o mago. O que você pode fazer para que essa situação não ocorra mais? Quatro de ouros, 4 de espadas, ás de espadas, rei de copas. Eu ri porque o 4 de ouros virou pra mim quando eu tava embaralhando. E aí eu pensei assim, essa pessoa aqui, ou melhor, o grupinho aqui pode estar um pouco apegada. E aí a primeira carta que vira é ela. Eu ainda baralhei, botei ela de volta no baralho, baralhei melhor. Porque eu sempre gosto de fazer assim, se sai uma carta pra mim, se pula uma carta pra mim, eu penso que se ela precisar voltar pra mesa, ela vai voltar. E aí eu continuo embaralhando, e se ela voltar, aí eu senti que realmente aquela mensagem era relevante. Porque às vezes alguns tarólogos, né, quando cai uma carta, compreende que é importante colocar na mesa, e essa é a forma como eles trabalham, e tá certo também. Mas a minha forma de trabalhar é diferente e funciona pra mim. Então, cada um com o seu método, né? E não quer dizer que um esteja errado e o outro esteja certo. Tudo é permitido. Bem, então vamos lá. Aqui é o seguinte. O que você pode fazer para que uma situação não ocorra mais? Saiu a carta do mundo com 4 de ouros. Aqui fala o seguinte. Desapegar, realmente, tá? Desapegar porque o mundo é muito mais vasto do que a nossa cabeça consegue, até onde a nossa cabeça consegue chegar, até onde a nossa percepção consegue chegar, tá?
Porque a gente não viveu tudo, a gente não teve todas as experiências do mundo, a gente não viveu em todas as culturas. Então, assim, é claro que existem 1000 formas de viver, porque existem 1000 pessoas, ou até bilhões, né? Então, existem bilhões maneiras de vivermos, de compreendermos o mundo, tanto quanto existem números de pessoas. Eu não sei quantas pessoas existem no mundo, mas vamos por aí. Então, assim, compreenda que a sua verdade não quer dizer que ela esteja errada, só quer dizer que ela é uma parcela da verdade, ela é uma meia-verdade. E vão existir várias meias-verdades por aí, tá? Então, leve isso em consideração, para que você não volte de novo nesse lugar, para que a situação não ocorra, expanda a sua visão em cima do fato. Então, por exemplo, se aquela situação ocorre e você fala, é isso que está acontecendo de novo, tá de novo, repetindo. Será que cada vez que a situação se repete não está te revelando uma coisa nova? E cada vez que se repete é como se fosse um quebra-cabeça para você juntar as informações e aí sim conseguir completar o quebra-cabeça? Pode estar acontecendo isso. Então aqui pede o seguinte, para que essa situação não ocorra mais com você, comece a perceber os aprendizados por trás dessa situação, né? Comece a identificar outras coisas, porque à medida que você for alargando a sua consciência, é como se você também fosse limpando a forma como você vê e sempre podendo atribuir novos olhares, novos conceitos para aquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, eu sou muito tímida. E aí, eu sinto que eu tenho uma barreira nisso, eu não consigo me desenvolver, eu não consigo me relacionar. E aí eu começo a atrair pessoas ao meu redor tímidas, né? Também, assim, pessoas que também representam ali de alguma maneira a mesma dificuldade que eu tenho, né? Tô aqui conhecendo pessoas que também têm dificuldade para falar, e aí dentro de mim eu fico pensando, tá vendo? Eu sou a pessoa mais errada aqui, porque eu não sei falar. E outra pessoa tá ali, ó, esperando que eu fale. Aí, às vezes na cabeça daquela pessoa vai ter o mesmo pensamento. Tá vendo? Olha como eu sou assim. Ó, a pessoa tá ali calada, esperando que eu fale e eu não sei o que falar. Porque atraindo, né? Ali assim, tá ressoando a mesma energia. Aí, de repente, passa muitos anos, você ainda continua com esse pensamento. Ou seja, você ainda não conseguiu ver além dessa historinha que sua cabeça fica repetindo para você. Ok. Aí vamos supor que passe mais um tempo. E aí, nesse mais um tempo, você acaba topando com alguma pessoa tímida igualmente. Só que você já viveu, você já aprendeu, você já amadureceu muita coisa. Só que aquela pessoa foi um gatilho e de novo você travou. Você não conseguiu falar. Aí você fica pensando, às vezes eu tô atraindo essa pessoa aqui de novo na minha vida, não porque eu ainda sou tímida ou porque eu sou tímida e ponto final. Às vezes é para mostrar o quanto que eu já amadureci e que eu já posso fazer diferente. Então só foi um exemplo para dizer o seguinte, a gente nunca é aquela pessoa que teve aquela primeira experiência. Porque todas as outras experiências que a gente vai tendo, a gente vai agregando novas informações. Então não se identifique com aquela pessoa do diagnóstico, né? Aquela pessoa que foi no médico e teve o diagnóstico X, eu sou isso, não tem como mudar. Mas você já amadureceu tanto que às vezes até aquele diagnóstico agora está diferente, né? Não se identifica com aquelas vozes que falam assim, você não é inteligente, porque não sei quando eu tirei nota baixa, isso é uma prova da minha ineficiência. Não, você já amadureceu, você já deve ter tido outras provas que você foi bem. Então, assim, aonde está o seu olhar? Onde está o seu foco? Onde está o seu apego mental? Comece a ampliar isso, tá? Agora, o que mais você pode, né, fazer aqui nesse sentido? O sol com 4 de espadas. Esse sol aqui pede para você sair dessa posição de 4 de espadas aqui. Pede para você sair desse lugar de reflexão ou de ficar ruminando as ideias na sua cabeça e viver a vida e ter as experiências. Procure ter as experiências. Não se feche para elas. Eu sei que muitas vezes a gente sofre muito tendo as experiências. Dói demais. Mas vai trabalhando essas dores, vai trabalhando esses sentimentos aí que machucam. Porque tudo bem, aconteceu, dói, e dói. Não é que essa dor é irreal, ela é real. Só que ela precisa ser cuidada. E aí não se feche para as experiências. Não acredite que todo homem não presta, ou que toda mulher não presta, e por isso eu não vou mais me relacionar, e por isso eu vou ficar xingando aos 4 ventos esses gêneros muito doido. Não vamos considerar esses gêneros mais. Vamos considerar que cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo, com as suas particularidades, com as suas dificuldades.
com as suas histórias, com as suas vivências, e que uma história ela não se repete por inteiro, tem sempre aprendizados aí. Então é como se pedisse assim, saia deste lugar em que você acabou ficando confortável e aí você repete a mesma história para você, sai desse lugar o tanto quanto você conseguir para se abrir para novas experiências, porque o sol traz a diversão para você, traz momentos mais alegres, momentos suaves, ou mesmo traz até pessoas que vão aliviar as suas dores, pessoas que vão cuidar de você, pessoas que vão estar com você, que vão ser a sua rede de apoio. Então, se relacione com os devidos cuidados, né? Porque estamos na pandemia, mas se relacione, tá bem? Agora, caso essa situação reapareça na sua vida, né? Qual é o pensamento que você tem que ter? Imperador com as de espadas. O pensamento do tipo, tá bom, estou identificando que um padrão está voltando. Vamos tentar entender esse especificamente. Vamos traçar planos para lidar com isso. Então aqui é como se pedisse uma mente mais organizada e uma mente até mesmo metódica que fala, esse padrão voltou na minha vida e para isso resolver eu corto. Para isso resolver eu converso. Para isso resolver eu já estabeleço um limite logo. Para isso acontecer, para isso se desenrolar aqui na minha vida, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar novos meios para lidar com a situação. Então, por exemplo, se você fala assim, eu entrei num relacionamento abusivo de novo. O que eu posso fazer agora? Percebi o primeiro sinal? Me separo. Percebi o primeiro sinal? Termino. Fez alguma coisa drástica? Denuncio. Vai, vai atrás das medidas necessárias para que aquilo não comece a se tornar uma bola de neve na sua vida, tá bom? E agora, na parte emocional, a carta do mago com o rei de copas, aqui vai falar o seguinte, cuida das suas emoções quando vierem. Se permita sentir de novo. Eu sei que às vezes vai doer demais. Eu sei que às vezes vai ser insuportável ter que passar por isso de novo. Porém, aqui fala o seguinte, cada vez que você entra em contato com as suas emoções, você se acolhe, você se entende, você começa a ter um diálogo melhor com você mesmo ou você mesma. Então aqui é importante que você não fique com aquelas vozes punitivas com você, tá? Mas que você se permita falar, não, eu tô realmente triste, eu tô realmente chateado, eu tô com raiva, eu tô com ódio, eu tô com ranço. Viva isso. Sem vergonha de estar vivendo, sem negar que está vivendo, mas conectando com essas emoções. E depois deixe passar. Depois procure as ferramentas para lidar com isso, porque a carta do mago também fala da pessoa que é mago de si próprio, né? É a pessoa que faz magia com as próprias mãos, do tipo, tá bom, o que está ao meu alcance? Eu estou com raiva, o que está ao meu alcance? Sei lá, correr na praça para aliviar um pouco? Vai correr. Entendeu? Tô com raiva, eu sinto que eu preciso falar. Fala com a pessoa. Busca a pessoa, escreve um e-mail, né? Manda uma mensagem, liga, manda uma mensagem, um textão. Porque por mais que a pessoa não leia, a pessoa não responda, nada, pelo menos você colocou pra fora, não ficou pra dentro e depois vira um tumor. Deus me livre. Então, assim, coloca tudo pra fora. Entendeu? Não carregue coisas mal resolvidas dentro de você. Resolva elas de alguma forma, mesmo que de um jeito simbólico. Isso até foi algo que a minha psicóloga me ensinou. Se você tem coisas mal resolvidas e que você não tem como entrar em contato com aquela pessoa, finge que essa pessoa está na sua frente e fale tudo o que você gostaria de falar para ela. Né? Ou então escreva uma carta. Depois escreva uma carta para você, do tipo, olha, parabéns. Você começou a compreender certas coisas, você entendeu os seus processos, você entendeu onde você errou, você reconheceu o seu próprio erro, mas você teve capacidade de pedir perdão, você teve capacidade de falar, né? Por mais que ainda, sim, você não consiga ir direto naquele assunto e naquele ponto com a pessoa X, mas só fazer esse exercício de abstração faz com que você organize dentro de você as suas emoções e os seus pensamentos, tá certo? Então essa aqui é a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, a vela amarela. Vamos ver o que você pode fazer para que essa situação não aconteça mais. . 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
sacerdotisa, imperatriz, estrela e força. Nossa, só as mulheres. Mulheres no sentido que eu digo, o arquétipo feminino, tá? O que você pode fazer para o quesito... o que você pode fazer para que essa situação ela não se volte até você. Desculpa, a gente deu uma desconcentrada aqui com as crianças lá fora brincando. Vamos lá, 5 de copas, 4 de espadas, 4 de ouros, cavaleiro de copas. Bem, aqui é o seguinte, o que está ao seu alcance fazer, né? Sacerdotisa com 5 de copas. Olhar para o seu mundo interior e ver aonde você tende a colocar um óculos de copo menos cheio, tá? E comece a observar os copos mais cheios. Tem uma palavra correta para isso, né? É copo menos vazio, mais vazio, enfim, não vou lembrar agora, mas assim, a sacerdotisa aqui fala o seguinte: não olhe para os copos derramados na areia necessariamente, não fique remoendo as partes mais difíceis e complicadas, olhe para essas taças que estão aqui, que ainda tem líquido dentro, que ainda dá para beber, né? Esses copos já caíram, o líquido já foi para o mar, não tem como recuperar, mas tem 2 aqui que ainda podem ser bebidos. Então, olhar para os lados mais positivos da sua vida, não precisa ser da situação, porque às vezes a situação é no todo muito complicada, mas é buscar não focar no pior e tentar ver aonde tem luz dentro de você. Não focar no mundo escuro, mas aonde tem luz. Porque aqui fala que você tem uma sabedoria interna muito grande e que você consegue já sair dos seus próprios poços, né? Você já tem uma escada ali, você já sabe como pular, você já tem uma mola, você já tem algum tipo de ferramenta para sair do fundo do poço, por causa da sua sabedoria, tá bom? E também por suas vivências, seus aprendizados e amadurecimentos, é claro. Agora, o que mais você pode fazer? Imperatriz com 4 de espadas. Assumir a força que você tem, assumir a sua verdade, a sua essência, assumir as suas vontades e não negligenciá-los. Não achar que você precisa se esconder, tá bom? Então, isso vai te ajudar muito para que a situação não aconteça, porque é como se você, de repente, começasse a se colocar e falar: eu tenho um espaço que precisa ser respeitado. Eu tô aqui, né? Eu estou aqui, eu não posso me tornar invisível. Eu não posso, porque eu existo. Então você vai ter que me ouvir, você vai ter que você vai ter que me ver, você vai ter que me ouvir, você vai ter que falar comigo. Pode ser que você não queira, mas eu, pelo menos, eu vou buscar isso. Eu vou falar: vamos conversar. Não, eu não quero, então tá bom, eu fiz minha parte. É você que tá aí causando impedimento, né? Então é como se falasse isso: faz a sua parte, faz aquilo que você acredita, se coloque, reivindique pelo seu espaço, tá? Agora, caso essa situação volte na sua vida, você tem que lidar com isso de novo, os sentimentos frustrantes que muitas vezes vêm junto. Aqui saiu a carta da estrela com o 4 de ouros. Essa carta aqui, ela vai falar o seguinte: caso volte, não tente retornar para um padrão de talvez se culpar ou se punir porque está voltando, tá? É como se aqui pedisse para você entender que alguns ciclos são naturais. Até você montar todas as peças do quebra-cabeça, as situações muitas vezes voltam. E não quer dizer que você ainda não aprendeu. Só quer dizer que você, a cada vez que volta, você precisa olhar de um jeito diferente e tentar buscar ali o que estava faltando naquele quebra-cabeça, né? Talvez uma situação venha até mesmo para testar se você já sabe operar diante daquilo, né? Se você já sabe o que fazer. Entrei num relacionamento abusivo, mas eu já passei por um relacionamento abusivo, então eu já sei o que eu tenho que fazer. É no primeiro sinal terminar, na primeira agressão denunciar ou me afastar, né? A primeira situação que ocorreu, eu aciono minha rede de apoio. Já falo: tô passando por isso, a pessoa tá assim, eu tô indo lá conversar com ele, então, né, vamos comigo, enfim.
é como se pedisse assim, quais são as atitudes que você já sabe que tem que fazer, aí vem uma situação até para testar isso. A gente vive num mundo de provas e expiações. A gente vai transformar, né? Para quem acredita, é claro, o mundo vai se transformar. Só que provas e expiações quer dizer isso. Em um ano na escola você faz várias provas. E se você reparou, do primeiro ano ao quarto ano, primeira série à quarta série, você estuda um assunto. Na quinta à oitava, você revê o assunto de uma maneira mais aprofundada. E aí, quando você está ali no ensino médio, né, primeiro ano a terceiro ano, que agora mudou essas nomenclaturas, tudo, mas na minha época era assim que chamava. Você vê com mais profundidade, inclusive você até vê de uma maneira avançada certas equações, certas regras gramaticais, enfim. Então a vida é como se fosse isso. Não quer dizer que só porque você vive de novo uma série, que na verdade é porque você está repetindo de ano. Só quer dizer que talvez naquele momento você vai precisar ver de uma maneira mais profunda aquela história. E reparar algumas coisas internamente, curar algumas feridas, enfim. Cada um é uma história, né? Cada um passa por uma coisa. Mas seria que nesse sentido, sabe? A escola humana é essa. É a gente revivendo certos padrões até que a gente tenha o completo aprendizado daquilo e a gente possa transmutá-lo, né? Que a gente possa evoluir, tá bom? Então não se culpe, não se condene porque você está vivendo de novo uma situação que você não quer mais. Às vezes vem para você olhar e falar: nossa, graças a Deus, eu não sou mais aquela pessoa lá da primeira vez. Eu já entendi, eu já amadureci, eu já sei lidar com isso muito melhor, né? Então vamos reconhecer também os nossos avanços e nos parabenizar por isso, tá? No campo emocional saiu a carta da força com o cavaleiro de copas. Então assim, se a situação voltar, o seu emocional precisa ser bem canalizado, tá bem? Porque pode ser que venham com muita intensidade e muito rápido, a ponto até de você voltar naquele padrão e não saber na hora o que fazer, tá? E tá tudo certo. Vivenciou o padrão? Ok. Identifica ele, quando você sair dele você fala, ótimo, passei por isso, então vamos ver o que eu poderia ter feito de diferente. Quais são as ferramentas que eu não consegui aplicar? Por que eu não consegui aplicar? Qual é a raiz da questão? Por que dessa vez foi assim? Né? Então é mapear o processo. Mapear o processo. E a carta da força vai falar isso. Não se force a não ter que sentir de novo certas coisas, não se force a estar evoluída para essa questão, não se force a ter todas as ferramentas na mão e saber identificar logo de cara. É muito bom quando a gente consegue identificar os sinais logo de cara, mas nem sempre acontece. Tudo bem, então não se culpe por isso, não se exija, tá? Porque aqui mostra muita sabedoria da sua parte, então fique segura ou seguro que você pode contar com você mesmo, tá? E que não vai ser necessariamente uma situação extremamente difícil, porque aqui já teve uma caminhada, já teve um aprendizado, um amadurecimento, tá? Mas é claro, emocionalmente pode ser desafiador, até na forma de agir pode ser muito desafiador, você não conseguir fazer o que precisa ser feito. Mas aí é como se pedisse assim, pega leve com você, respeite seus processos, não deixe de ficar atenta aos sinais, não deixe de ficar atenta ou atento ao que pode estar rolando, né? Mas aqui você já tem condições para superar os desafios maiores, tá bom? Então essa aqui é a leitura para vocês, o grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas, veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!